Salomão foi o único homem na história que recebeu riqueza milionária diretamente de Deus, sem pedir. Não pediu dinheiro, não pediu ouro, não pediu propriedades, pediu sabedoria. E Deus respondeu: porque pediu sabedoria e não riqueza, te dou a sabedoria que pediu. E além disso, riqueza e honra como nenhum rei teve antes. Riqueza milionária como consequência de uma aliança espiritual específica, não como recompensa de trabalho duro, como herança de filho do rei. E o salmo que descreve exatamente esse princípio, o mesmo que Salomão conhecia de cor, tem 7 versículos. Um versículo por repetição, 7 vezes seguidas. E hoje vamos ativá-los juntos. O Salmo 112, o único salmo da Bíblia que declara diretamente: bens e riquezas haverá em sua casa. Não haverá talvez, não haverá se você merecer. Haverá. Presente, ativo, decreto eterno. Riqueza milionária declarada sobre a vida de quem ativa esse salmo com fé, 7 vezes seguidas, da maneira que vamos fazer agora. Mas antes, preciso te fazer uma pergunta. Você já se perguntou por que a riqueza milionária parece chegar para alguns? E para você parece um sonho impossível? Você vê pessoas ao seu redor prosperando em níveis que você nunca imaginou. E algo por dentro não consegue entender por que para elas sim e para você ainda não? Você trabalha, você ora, você faz sua parte, e a riqueza milionária ainda parece distante? Essa pergunta tem resposta bíblica, e a resposta está no Salmo 112, declarado 7 vezes seguidas. Fica até o final, porque o que você está prestes a receber aqui pode ser o antes e o depois da sua vida financeira. Imagina isso comigo. São 8 da noite em São Paulo. Você chegou do trabalho. Tirou o sapato, sentou no sofá e antes de qualquer coisa, o celular está na mão. Você abre o aplicativo do banco, o saldo está lá, o mesmo saldo de sempre, o suficiente para os boletos, para o aluguel, para a parcela do empréstimo e talvez um pouquinho sobrando, mas não muito, nunca muito. Você não é pobre, você não é irresponsável, você trabalha, você se esforça, você ora. Mas a riqueza milionária, aquela que você sabe que Deus prometeu, aquela que você vê chegando para outros, ainda não chegou para você. E a pergunta que você se faz, em silêncio porque te dá vergonha dizer em voz alta, é esta: será que a riqueza milionária é mesmo para mim? Ou é só para alguns? Ouça a resposta: bens e riquezas haverá em sua casa, não na casa do vizinho somente, na sua. E hoje, com 7 repetições do Salmo 112, vamos ativar esse decreto sobre a sua vida. Quantas vezes você rezou pedindo mais e o resultado continuou o mesmo? Quantas vezes viu alguém atingir riqueza milionária e pensou: por que não eu? Quantas vezes sentiu que havia um teto invisível bloqueando o nível de prosperidade que Deus prometeu para você? Esse teto tem nome. E as 7 repetições de hoje vão destruí-lo. O rei Salomão não foi milionário por acaso, foi milionário por decreto. E o Salmo 112 registra esse decreto de uma maneira que a maioria das pessoas lê sem perceber o que está realmente dizendo. Versículo 1. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos se deleita muito. A palavra bem-aventurado em hebraico é ashrei. E ashrei não significa apenas abençoado, significa alguém cuja vida inteira está orientada para a fonte correta. Alguém que não está caminhando às cegas, está caminhando alinhado. E quando você está alinhado com a fonte correta, o que vem dessa fonte não tem limite. Versículo 3. Bens e riquezas haverá em sua casa. Bens e riquezas, não um ou outro, os dois, juntos, na sua casa. Como decreto eterno que não tem data de validade, não haverá um dia, haverá presente contínuo. Declaração ativa que começa a se manifestar no momento em que é declarada com fé. Versículo 7. Não temerá más notícias.
O seu coração está firme e confiado no Senhor. E aqui está o que Salomão entendeu sobre a riqueza milionária que a maioria nunca compreendeu. A riqueza milionária bíblica não é só ter muito dinheiro. É ter um coração que não treme quando o boleto chega. Uma fé tão firme que as más notícias financeiras não abalaram o que você crê. Uma certeza interior de que a riqueza milionária está a caminho, independentemente do que o saldo mostre hoje. Mas há algo que acontece especificamente na 7ª repetição do Salmo 112 que ativa a riqueza milionária e que quase ninguém experimentou porque parou na primeira. Vamos ver agora. Na primeira repetição, você pronuncia o decreto com a mente. As palavras saem, mas parte de você ainda está pensando no boleto que vence segunda, na parcela que está atrasada, no saldo que viu há pouco. Na 7ª repetição, algo diferente acontece. O decreto não está mais nos seus lábios, está no seu espírito. Cada versículo pousou em um lugar mais profundo que a mente. E quando você declara pela 7ª vez, bens e riquezas haverá em minha casa, não está recitando um texto, está tomando posse de uma herança, e a riqueza milionária responde a quem toma posse, não a quem apenas pede, como em Jericó, onde os muros caíram na 7ª volta, como com Naamã, que foi curado na 7ª imersão. O 7º não é só mais um, o 7º é onde Deus completa. Quero te contar algo. Tinha uma pessoa que vivia no mesmo ciclo financeiro há anos. Salário chegava, boleto saía, restava pouco. E a riqueza milionária parecia tão distante quanto o horizonte, sempre visível, nunca alcançável. Um dia, alguém mostrou as 7 repetições do Salmo 112, não como rotina, como decreto de tomada de posse, com a convicção de que bens e riquezas não eram para outros, eram para a sua casa também. Na primeira semana não mudou nada visível, mas algo mudou por dentro. A aceitação do ciclo como normal começou a ceder. E quando o de dentro muda, o de fora segue. Sempre segue. Porque assim funciona. O de dentro primeiro, o de fora vem depois. Você vê outros atingindo a riqueza milionária enquanto você continua no mesmo ciclo. Você vê negócios decolando, oportunidades chegando, portas abrindo para pessoas que não parecem ter mais fé do que você. E a pergunta silenciosa continua: por que para eles sim e para mim ainda não? A resposta que ninguém te deu é esta: eles encontraram o decreto certo. O 7º, o ponto de ruptura. Porque me ouça bem, você não é alguém para quem a riqueza milionária é impossível. Você não é alguém que Deus deixou de fora da lista de bens e riquezas. Você não foi criado para sobreviver enquanto outros prosperam em nível milionário. Não há nenhuma cláusula bíblica que diga bens e riquezas haverá na sua casa, exceto a de fulano. Você é herdeiro, você é filho do rei. E o Salmo 112 foi escrito com o seu nome, declarando que bens e riquezas haverão na sua casa. Não como esperança, como decreto eterno. Antes, você era alguém que lia o Salmo 112 uma vez e esperava. Alguém que não sabia que a 7ª repetição é onde o decreto se completa. Alguém que tinha um teto invisível, bloqueando o nível de riqueza que Deus prometeu, e não sabia como quebrá-lo. Depois dessas 7 repetições, você é alguém que chegou na 7ª, que tomou posse, que ativou o decreto eterno de bens e riquezas, e que está pronto para receber a riqueza milionária que sempre foi sua por herança. E antes da primeira repetição, preciso te mostrar por que 7 vezes do Salmo 112 ativam a riqueza milionária que Deus já preparou para você. Porque o Salmo 112 não é uma oração de petição, é uma declaração de herança. E há uma diferença enorme entre pedir riqueza e declarar a herança de riqueza que já foi prometida. Quem pede, espera. Quem declara a herança,
toma posse. E Deus honra quem toma posse do que Ele já prometeu. Antes de começar, quero te pedir uma coisa. Escreva aqui nos comentários: bens e riquezas haverão na minha casa. E escreva também: eu declaro as 7 vezes, a riqueza milionária é minha. Não como esperança, como declaração de tomada de posse. Bens e riquezas haverão na minha casa, não na casa do outro, na minha. Milhares de pessoas em São Paulo, no Rio, em Minas, no Nordeste, em todo o Brasil, estão declarando esse mesmo decreto agora mesmo. Você não está sozinho nessa jornada. Somos filhos do mesmo rei que prometeu bens e riquezas, e essa promessa não tem exceção. Prepara-se, coloca a mão no coração, fecha os olhos se puder, e quando estiver pronto, começa comigo. Primeira repetição. Abertura do canal de riqueza milionária. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo. Por isso não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo, não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá, até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. Senhor, com esta primeira declaração, abro o canal entre o céu e a minha vida financeira. Que a riqueza milionária que preparaste para mim comece a fluir agora, sem obstáculo, sem bloqueio. Do teu trono até a minha casa. Segunda repetição. Ruptura do teto invisível. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos, resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo. Por isso, não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo. Não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá, até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. Em nome de Jesus, com esta segunda declaração, decreto que o teto invisível que limitava o nível de prosperidade na minha vida é destruído agora. Esse teto que me convenceu de que a riqueza milionária era para outros, destruído. Bens e riquezas haverá em minha casa. Não haverá talvez, haverá. E nada pode limitar o que Deus declarou, haverá. Terceira repetição. Decreto sobre negócios e trabalho. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo. Por isso, não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo. Não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá, até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. Senhor,
Com esta terceira declaração, decreto que governarei os meus negócios com juízo, o teu juízo operando nas minhas decisões financeiras, que as minhas mãos produzem riqueza milionária, que o meu trabalho é frutífero além do que imaginei, que os negócios que toco prosperam, que as oportunidades que chego a ter produzem resultado milionário, porque a tua sabedoria, a mesma que deste a Salomão, opera sobre as minhas finanças agora. Quarta repetição: proteção do lar. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo. Por isso não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo, não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá, até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. Com esta quarta declaração, cubro o meu lar com o decreto eterno. Bens e riquezas haverá em minha casa, não em outra, na minha. O boleto está coberto, o aluguel tem resposta, a parcela encontra saída. E além de tudo isso, a riqueza milionária que Deus prometeu está entrando nesta casa a partir de agora. Quinta repetição: cancelamento de dívidas. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos, resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo. Por isso, não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo. Não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá. Até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. São Bento, guardião do lar e protetor contra toda a força que retém a riqueza milionária, escudo contra toda a influência que bloqueou bens e riquezas de chegar à minha casa. Hoje te invoco. Com esta quinta declaração, que toda dívida que age como corrente sobre a minha vida financeira seja quebrada. Que o que parecia impossível de pagar encontre saída por mãos que não são as minhas. Que o ciclo de dívida que impediu a riqueza milionária de se manifestar termine agora, nesta quinta declaração. Sexta repetição: multiplicação milionária. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos, resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo. Por isso, não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo. Não temerá más notícias. O seu coração está firme e confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá. Até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória. Senhor, com esta sexta declaração ativo a multiplicação milionária sobre o que tenho. O pouco se converte em muito, o muito se converte em milionário. O que entra não desaparece, se multiplica em nível que não previ.
A descendência será poderosa na terra, e essa descendência começa em mim, nesta geração. Com esta declaração, estou a uma repetição do ponto de ruptura, e agora, a sétima. Aqui muda tudo. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do povo brasileiro, Rainha do Brasil, intercessora dos lares que há anos esperam que Deus desate a riqueza milionária prometida, refúgio dos que creem mesmo sem ver a riqueza chegar, hoje te invoco nesta sétima declaração. Sela com a tua intercessão tudo o que estas 7 repetições ativaram. Que o teu manto cubra cada família que chegou até aqui na fé. Que o que se moveu no Espírito nestas 7 declarações se manifeste no material. Que a riqueza milionária que Deus prometeu seja desatada agora sobre cada vida que declarou junto a mim hoje. Sétima repetição. O selo, a ruptura, a riqueza milionária desatada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nos seus mandamentos se deleita muito. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas haverá em sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Para os retos resplandece nas trevas como luz. É clemente, misericordioso e justo. O homem de bem tem misericórdia e empresta. Governará os seus negócios com juízo, por isso não vacilará jamais. Em memória eterna será o justo. Não temerá más notícias. O seu coração está firme, confiado no Senhor. O seu coração está seguro, não temerá, até que veja nos seus inimigos o seu desejo. Distribuiu, dará aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. O seu poder será exaltado em glória, 7 vezes declarado, 7 vezes selado, 7 vezes ativado. Senhor, Pai eterno, 7 vezes declaramos o decreto eterno sobre essas vidas. 7 vezes afirmamos que bens e riquezas haverão na nossa casa. 7 vezes tomamos posse da herança milionária que preparaste para nós. E como em Jericó, onde os muros caíram na 7ª volta, decreto que os muros que bloqueavam a riqueza milionária na minha vida caem agora. Em nome de Jesus. Como Naamã foi curado na 7ª imersão, decreto que a cura financeira chega nesta 7ª declaração. Que o que estava doente nas minhas finanças é restaurado. Que o teto que limitava minha prosperidade é destruído. Que a riqueza milionária flui agora, sem obstáculo, sem bloqueio, sem limite. Fecha os olhos um instante e visualiza comigo. Visualiza o saldo da sua conta daqui a um mês, diferente, não ligeiramente diferente, radicalmente diferente. Bens chegando de onde não esperavas. Riquezas manifestando de direções que não antecipaste. Uma oportunidade de negócio que apareceu do nada. O ingresso que triplicou. Uma porta que se abriu antes de você terminar de bater. A riqueza milionária se manifestando em bens, em riquezas, na sua casa, como Deus declarou no Salmo 112. Não é fantasia, é o decreto eterno se cumprindo. É a 7ª repetição, completando o que as 6 anteriores prepararam. É a herança milionária sendo tomada por quem chegou até a 7ª. Já não pergunto se a riqueza milionária é para mim. Porque o Salmo 112 respondeu: bens e riquezas haverão em minha casa, e essa casa é a minha. Sou herdeiro, e hoje cheguei na 7ª. Escreva agora nos comentários: sou herdeiro. Deus desatou riqueza milionária na minha vida. Milhares de pessoas estão selando essa mesma declaração agora mesmo. Chegamos juntos na 7ª, e juntos vamos colher a riqueza milionária que o Salmo 112 prometeu. Que bens e riquezas hajam na minha casa, não como promessa distante, como decreto eterno que se cumpriu hoje, na 7ª repetição, na plenitude de Deus. Assim acredito, assim decreto, assim consagro, em nome de Jesus. Amém. Se alguém que você conhece também está esperando que Deus desate a riqueza milionária,
Compartilha este vídeo. Você pode ser o instrumento de Deus para que essa pessoa chegue na 7ª repetição hoje. Deus te abençoe.